Amém, queridos irmãos? Chegamos à quinta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Comunhão da Vida Produz o Amor. E o título desta quinta-feira, A Propiciação por Nossos Pecados. O versículo 1 João 1,3, que diz: Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois nesse dia nós podemos desfrutar do Senhor. Nós podemos nos encontrar com o Senhor para ter comunhão, para receber a Tua palavra, para receber as Tuas riquezas, para que a Tua glória seja infundida em nós. E tudo isso pelo Teu sacrifício. O Senhor foi propício a nós, pecadores, nos reconciliou com o Pai. E hoje, pelo Teu sangue, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, temos livre acesso à comunhão com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda essa obra que o Senhor fez e ainda por tudo que o Senhor tem feito como o nosso sumo sacerdote. O Senhor tem cuidado de nós, mesmo quando erramos, nós temos um advogado, nós temos um consolador. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Vou começar lendo página 64, o primeiro parágrafo. Na carta escrita aos Romanos, Paulo afirmou que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por causa disso, todos pecaram. Romanos 5,12. Nesse versículo vemos que Adão abriu a porta ao pecado e à morte. Pelo fato de ser justo e santo, o Senhor não podia admitir que o pecado ficasse impune. Ao realizar a propiciação por nossos pecados, Jesus cumpriu plenamente as exigências da glória, justiça e santidade de Deus. Só assim obtivemos o seu perdão. Então, quando nós dizemos que o Senhor cumpriu a propiciação, quer dizer que quando Ele ofereceu a si mesmo como oferta pelo pecado, Ele aplacou a ira divina, Ele cumpriu os requisitos da glória, da justiça e da santidade de Deus. E aí, a partir desse momento, Deus, então, ele está em paz com todo aquele que recebeu a obra que o Senhor Jesus realizou pela fé. E o dia de hoje, quinta-feira, para explicar o que aconteceu, ele usa o exemplo do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, se vocês se lembram, havia o santuário, o tabernáculo, e havia o Santo dos Santos, que era um lugar onde a glória de Deus estava. Era no Santo dos Santos que Deus falava com Moisés. E só Moisés podia entrar no Santo dos Santos quando ele queria. Isso está em Êxodo 25, 22. Virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, esse Santo dos Santos, ele representa hoje o nosso espírito. Quando o pecado entrou, irmãos, você deve se lembrar que Romanos, Paulo fala que o nosso espírito está vivo por causa da justiça. O que quer dizer? Quando o pecado entrou, o nosso espírito ficou mortificado. Por quê? Como a natureza de Deus é santa, não dá mais para nós usarmos o nosso espírito, que é aquele elemento que veio de Deus, junto com o pecado. Isso é algo que ofende a Deus. Então o nosso espírito ficou mortificado. Apenas a nossa consciência, que é parte do nosso espírito, ficou ainda ativa. E aí, com o tempo ainda, muitos perderam. A consciência acabou se cauterizando. Com o sacrifício do Senhor Jesus, a justiça de Deus foi cumprida. E quando o Senhor entrou em nós, o nosso espírito foi vivificado. Isso representa aquele caminho para o Santo dos Santos que tinha um véu, e esse véu foi rasgado. Esse véu representa a carne de Jesus. Então, quando a carne de Jesus foi rasgada, quando ele morreu na cruz, o caminho para o Santo dos Santos, o nosso espírito, ele foi reavivado. Então, por isso que nós dizemos, a primeira salvação que nós ganhamos é a salvação eterna, que é a salvação do nosso espírito. Então, nós hoje buscamos a salvação da nossa alma, que diz respeito principalmente ao reino milenar, mas nós não perdemos a salvação
salvação eterna, porque Deus já entrou em nós. Ele já vive dentro de nós, aonde? No nosso espírito. Aí ele quer se expandir cada vez mais para a nossa alma, mas ele já vive em nós, no nosso espírito. Então, hoje nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, quer dizer, nós podemos ter comunhão com o Senhor por causa da obra de redenção do Senhor Jesus. Primeira coisa que você precisa entender é isso. Agora, qual era a figura ali no Antigo Testamento do Santo dos Santos? Então ali, irmãos, no tabernáculo, no átrio exterior, o átrio exterior ele não tinha cobertura, então ele era iluminado pela luz do sol. O santo lugar, aí já tinha cobertura, é o lugar onde os sacerdotes, somente os sacerdotes podiam entrar para oficiar ali, para servir ao Senhor. Então, o santo lugar ele era iluminado pela luz do candelabro. Mas o Santo dos Santos era um lugar que ninguém podia entrar a não ser Moisés e uma vez por ano o sumo sacerdote. Uma vez no ano. Eu vou explicar isso também, está no texto do Alimento Diário. Então, no Santo dos Santos, o Santo dos Santos, ele era iluminado, não tinha luz natural, não era nem luz do sol, nem luz do candelabro, luz de velas. Ele era iluminado pela glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus estava ali. Então, se você entrasse no Santo dos Santos, ali todas as paredes eram de ouro. Você ia ver, com a glória de Deus iluminando, você ia ver refletindo a sua imagem. É mais ou menos aquela figura que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, quando ele fala que nós contemplamos e refletimos, como por espelho, a glória do Senhor. Ele está dizendo, ele está se referindo ao Santo dos Santos. Porque se você entra lá, quando tudo é iluminado, as paredes de ouro refletem. Então, a figura é você refletindo não mais simplesmente a sua imagem, mas você sendo transformado pela glória na imagem de Cristo. Então, o que tem ali no Santo dos Santos? Então, tem a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança ela tem uma tampa. Essa tampa é chamada de propiciatório. Então, entenda isso. A tampa é chamada de propiciatório. E em cima da tampa há 2 querubins, um olhando para o outro. Tudo isso é de ouro. Esses 2 querubins, eles representam a glória de Deus. Nenhum homem, antes do sacrifício do Senhor Jesus, nenhum homem podia ver a glória de Deus, porque ele seria fulminado. Então qualquer homem que, vamos supor que alguém do povo fale assim, eu quero ver isso de perto, eu sou curioso, e aí entre no Santo dos Santos, imediatamente ele é fulminado pela glória de Deus, representada por aqueles querubins. Então, aqui no texto do Alimento Diário da quinta-feira, nosso amado irmão Pedro, o que ele quer mostrar? Que a obra de Jesus ela foi feita e as semelhanças, o tipo, a figura do tabernáculo ainda é aplicada para nós hoje. Para nós entendermos como o sacrifício de Cristo foi algo assim fantástico, sensacional e abriu-nos a porta para nós termos comunhão com o Senhor. Mas, da mesma forma que tinha que cumprir requisitos lá, hoje nós também precisamos entender que esses requisitos existem e foram cumpridos pelo Senhor Jesus. Então, eu vou explicar isso e você lendo o texto do Alimento Diário também você vai entender. Então, veja só, o lugar onde Deus aceitaria o sacrifício que ia representar o sacrifício de Cristo, estou falando agora do Antigo Testamento, o lugar que Deus aceitaria esse sacrifício, esse sangue, era ali no Santo dos Santos, no propiciatório, naquela tampa. Mas não podia ser feita de qualquer jeito. Por exemplo, Moisés não podia fazer isso. Moisés ele podia entrar a hora que ele quisesse, mas ele não podia fazer esse sacrifício. Quem podia fazer? O sumo sacerdote. Então, no caso, o primeiro sumo sacerdote era Arão. Ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e aí ele primeiro matava um animal, e esse animal ele representava primeiramente os pecados de Arão, do sumo sacerdote, e da família dele. E depois havia então, depois Arão fazia então a mesma coisa para que o Senhor perdoasse todo o povo. Então
Isso era feito uma vez por ano. Primeiramente, o sumo sacerdote era perdoado para depois fazer o ritual para perdoar todo o povo. Era assim que funcionava. Na quarta-feira nós vimos que o Senhor deixou impunes os pecados. Então ele aceitava esse ritual para ele poder ficar em paz com o povo de Israel. Ele aceitava esse ritual já sabendo que Cristo viria para aí sim tornar todos esses rituais reais. É como, talvez, eu não sei se você talvez seja muito jovem e não vai se lembrar, mas é como funcionava antigamente o cheque. Hoje ninguém mais usa isso. Antigamente, você queria pagar uma conta, ao invés de dividir no cartão de crédito, você ia lá e dava, por exemplo, 3 cheques. Um para 30 dias, um para 60 e um para 90. E aí a pessoa aceitava esse cheque. O cheque não é o dinheiro. O cheque não representava o dinheiro. O cheque era um compromisso, uma promessa de que o dinheiro ia ser pago. E aí a pessoa que aceitava o cheque aceitava essa promessa, porque tinha uma garantia. E aí quando o dinheiro caía na conta, o cheque então era validado e o dinheiro ia para a pessoa. Se o dinheiro não cai na conta, o cheque fica inválido, a pessoa está com a dívida. Então o que o Senhor fazia? Ele aceitava esse ritual com a promessa de que Cristo viria para o pagamento da dívida. Então é isso que representa todo esse ritual do Antigo Testamento. A realidade é Cristo, está em Cristo. Muito bem. Então, o que o sumo sacerdote tinha que fazer? Ele entrava, primeiramente, com 2 punhados de incenso moído, colocados ali sobre o fogo do incensário. E aí, quando ele entrava, quando ele colocava esse incenso no fogo, saía uma fumaça. Então, quando ele entrava no Santo dos Santos, essa fumaça meio que, entre aspas, cegava os querubins. Então, ele tinha aquele momento em que a fumaça cegava os querubins para lançar sobre o propiciatório, sobre aquela tampa, o sangue que seria o sangue que ele imolou da oferta, a oferta por ele e por sua família. E aí, nesse momento, quando ele joga o sangue, ele lança o sangue, então, o que o querubim vê? O querubim passa a ver, quando a fumaça desce, o querubim passa a ver o sangue. E dentro da arca da aliança, tem uma cópia dos 10 mandamentos, da lei. Essa lei que tem lá é exatamente, funciona como a nossa consciência. Aquela lei dentro da Arca da Aliança, ela está acusando o homem. Ela está dizendo, esse homem é pecador. Esse homem não pode se aproximar da glória de Deus. Ele precisa ser fulminado. Então, se você lembrar, Hebreus 9,14, diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, quando aquele sangue era lançado, ele representava tudo isso, ele representava Cristo e o seu sacrifício. Hoje, quando a nossa consciência está nos acusando, o que nós devemos fazer? Confessar os nossos pecados e pedir pelo sangue de Cristo o perdão. O sangue de Cristo está acessível para nós, como esse ritual de lançar o sangue sobre o propiciatório. Então, imediatamente, os nossos pecados são perdoados por causa da justiça de Cristo. Então, ali, quando ele lançava o sangue sobre o propiciatório, então ele e a família dele estavam perdoados. O próximo passo é fazer a mesma coisa para o povo, para que o povo, as ofertas do povo, ofertas pelo pecado, enfim, fossem também recebidas e todo o povo fosse perdoado. Isso é feito todo ano. Então, qual é a diferença para os sacrifícios de antigamente para o sacrifício de Cristo? É que o sacrifício de Cristo é que trouxe a realidade. E o sacrifício de Cristo, como Cristo não era só um homem, mas também o próprio Deus, a eficácia desse sacrifício ela é eterna. Então, Cristo não precisa ir mais uma vez para a cruz, não precisa se sacrificar mais uma vez. O que nós precisamos fazer é apenas clamar pelo sangue e pedir perdão. É como Moisés com a rocha, lembra? Ele precisou bater na rocha uma vez só. Nas próximas vezes, ele só precisava falar a rocha. Não precisava ferir a rocha 2 vezes. Então perceba, irmãos,
que todo aquele ritual do Antigo Testamento, na verdade, era para nos mostrar a grandiosidade do que Cristo fez. Então, quando hoje você vai ter comunhão com o Senhor, esses requisitos ainda estão lá. Só que eles já foram cumpridos por Cristo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir diante do Senhor para que Ele me ilumine, para eu perceber se eu tenho pecado. Se eu tiver pecado, entre aspas, o ritual de hoje, entre aspas, é eu clamar pelo sangue, confessar o meu pecado, pedir perdão, me arrepender. E aí, irmãos, o caminho para a comunhão com Deus está aberto, para eu ser iluminado, para eu ser enchido com a glória de Deus.